Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje é a nossa aula síncrona, né? Como eu já tinha comentado. Então, agora a gente vai ver um caso especial do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Vou pegar aqui o desenho. Então, a gente já vem estudando, né, o movimento com aceleração e só relembrando um pouquinho as equações que a gente já veio trabalhando, né? A equação para calcular a aceleração, a equação função da velocidade, né? Ops. A função do espaço. E também a equação de Torricelli, né? A gente acabou não usando muito ela, mas ela também pode ser usada, né? E são basicamente essas equações que a gente tem para tratar com um movimento uniformemente acelerado. Existem outras formas, dependendo do problema, né? Cálculo de área e assim por diante, né? Mas é questão mais específica, né? De um problema. Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre um aspecto especial, né, desse movimento uniformemente variado, que é o lançamento vertical. Por que eu falo, né, que é um aspecto especial, né? Porque se a gente for pensar no que promove, né, a aceleração do objeto, que é a força-peso, né? De certa forma, para todo o objeto considerado na superfície da Terra, a forma como a gente considera normalmente, né, nesse tipo de lançamento, a gente considera que a aceleração, e às vezes a gente usa a letra G, né, agora para falar de gravidade, ela tem um valor específico. Em geral, a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, mas aumentando um pouquinho da precisão, né, ela pode chegar a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E dependendo muito disso, vai depender muito da região onde a gente se encontra, tá? Porque ó, depende do formato da Terra, da altitude. Então ela pode ter uma certa variação de valores, né? Em geral, os dois valores que são mais trabalhados para o valor do módulo da aceleração na gravidade serão esses dois, né? O 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, né, que a gente tem uma tabelinha aqui, que é a medição, né, que mede esse valor da aceleração da gravidade. Então podem ver aqui que a gente tem várias medidas diferentes, né? Isso vai depender da onde foi realizada a medida, mas em geral ele gira em torno desse valor, ou muito próximo dele. E também, muitas vezes, já que a questão é mais conceitual, né, a gente acaba, pelo menos em alguns problemas, fazendo dessa forma, né, aproximando para 10. Bom, aqui, né, só para enfatizar um pouco mais, né, essa questão do valor da aceleração da gravidade, ela muda conforme a região onde a gente vai realizar um experimento, mas ela acaba mudando bem pouco, né? Mas a questão que a gente tem, então, é um movimento com aceleração constante em um determinado caso específico, né? Mas se a gente for pensar na nossa experiência cotidiana, a gente acaba percebendo que a aceleração não é a mesma, né? E o que significaria a aceleração ser a mesma? Eu consegui lançar dois objetos, e esses dois objetos chegaram ao chão ao mesmo instante.
né? A gente tem esse pequeno exemplozinho aqui, né? Onde a gente tem a folha de papel aberta e a folha de papel amassada. Elas têm o mesmo peso, né? Vamos usar esse termo agora. Eles têm o mesmo peso, entretanto, né? Devido à resistência do ar na queda, né? Essa bolinha aqui que tem um pouco menos de resistência do ar cai primeiro, enquanto essa daqui cai depois, né? Vejam aqui, né, que a velocidade é constante. Então, o que isso significa, né? Que nesse momento aqui, a folha estando aberta, ela está funcionando como se fosse um paraquedas, né? Então, nesse momento aqui, a gente poderia inclusive dizer que a aceleração para esse movimento aqui é zero. Não parece um zero, né? É zero, né? Ela cai com uma velocidade constante aqui, né? A gente tem a força peso dela, estaria puxando ela para baixo, né? Acelerando ela. Mas a gente tem também a resistência do ar, né? Que é esse efeito que o paraquedas tem, que estaria empurrando para cima, né? É aquele mesmo efeito quando a gente tira o braço da janela do carro, por exemplo. Ou mesmo quando a gente está andando de bicicleta, a gente sente a resistência do ar, né? Fazendo com que a gente pedale mais devagar, tem que fazer mais esforço para pedalar na mesma velocidade. É o mesmo efeito produzido aqui, né? Um efeito muito semelhante. Então, por exemplo, né? Às vezes a gente pega uma ladeira boa assim, só que se o vento tiver contra a gente nem a gente chega numa velocidade e não passa mais dela, né? A gente não acelera quando a gente está andando de bicicleta. A gente acaba mantendo uma velocidade constante. E em outros dias que a gente vai pegar essa ladeira onde não está ventando, por exemplo, a gente consegue atingir uma velocidade bem boa nessa ladeira, né? Falo isso aqui na própria 277, que é onde eu pedalo, eu tenho uma ladeira dessa, né? Dependendo da velocidade que está o vento, eu não desço ela muito rápido, não. Eu vou descendo ela bem devagarzinho. Tanto que às vezes eu até tenho que pedalar, né? Porque o vento chega até me parar de vez em quando nessa ladeira. Enquanto dias que estão sem vento, assim, eu tenho que tomar cuidado com a velocidade, né? Porque senão eu chego muito rápido lá numa região que entra carro, então a gente tem que prestar mais atenção. E é um exemplo desse efeito, né? Então, muitas vezes essas questões que a gente acha que tem relação com a aceleração tem relação com outras coisas, né? Porque aquilo que a gente vê mesmo é o resultado das forças, né? E esse resultado das forças que estão atuando ali, né? Ou para aumentar a velocidade do objeto ou para diminuir, produzem um valor de aceleração. Então, e esse valor de aceleração é esse que a gente tem na experiência do cotidiano, né? E é por isso que a gente usa esse termo aqui, né? Lançamento vertical no vácuo, porque daí a gente tenta retirar essas forças. Essas forças que se iam opor-se à força-peso, né? Então aqui a força-peso seria uma força que é para baixo, acelera esse objeto para ele cair, né? Aqui a força resultante é zero, tanto que a velocidade é constante, né? Alguns termos a gente vai ver posteriormente o significado, tá? Mas aqui é como se a gente tivesse um resultado zero aqui para força, né? E sempre quando a gente tem um resultado zero para força, a velocidade é constante. Nesse caso aqui, a velocidade é constante. Então a força, peso que é para baixo, mais a força de resistência do ar que é para cima são iguais. E a aceleração, então, aqui nesse caso é zero. Quando a gente amassa a bolinha, a gente diminui essa área aqui, onde o ar pode resistir, né? Pode aplicar essa força para cima. Então essa bolinha vai ter uma força-peso, que vai ser a mesma daqui, né? Só que a força de resistência do ar vai ser menor, vai ser quase zero aqui. Então ela acelera para baixo, basicamente com a aceleração da gravidade. Então o caso especial que a gente fala, né, sobre o lançamento vertical no vácuo, seria como se a gente apagasse essas forças de resistência aqui. Então só há a força-peso e a aceleração do objeto vai ser a mesma da aceleração da gravidade. Lembrando,
Quem produz aceleração, a gente não vai entrar no detalhe agora, tópico para os próximos bimestres, mas quem produz aceleração é alguma força resultante. Lembra quando eu comentei com vocês que o nosso corpo é um acelerômetro, né? Então, por exemplo, quando a gente sente aceleração. Quando a gente está no carro e a velocidade varia, é porque tem uma falta de balanço ali entre a força que o motor está aplicando para o carro se movimentar para frente e a força que os freios estão fazendo, por exemplo, ou que a resistência do ar está fazendo, para o carro diminuir de velocidade. Então, então quando eu estou ali pisando no acelerador do carro e mantendo a velocidade constante, essa força de resistência, a força que o motor faz, estão em equilíbrio, então a aceleração é zero. Porque tanto a força de resistência como a força do motor entraram em equilíbrio e eu não sinto nada dentro do carro. A partir do momento que eu tiro o pé do acelerador e freio, eu tenho essa sensação, né? Meu corpo ele me mostra uma sensação de aceleração. Então, ele me diz que tem uma aceleração ali porque começa uma dessas forças ganha, né? Eu tirei a força de aceleração e só tenho a força para frear agora. Né? A mesma coisa acontece no nosso dia a dia. Então, para simplificar o estudo do lançamento vertical, então a gente tem o lançamento vertical no vácuo, porque daí a gente desconsidera essas forças que fariam a resistência aqui. Né? Então, a única força que a gente tem nesse tipo de movimento é a força-peso. E a força-peso para todos os objetos na superfície da Terra ela vai produzir a mesma aceleração, independente da massa daquele objeto, quantos quilogramas ele tem. Então, se eu colocasse uma bigorna aqui e essa folha de papel aberta, no vácuo, os dois chegariam ao chão ao mesmo tempo. Porque a aceleração que vai ser produzida vai ser a mesma. Né? Que não significa que a força vai ser a mesma. O que vai ser produzido como resultado igual vai ser a aceleração. Os dois vão cair com a mesma aceleração, que significa que eles vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem como se fosse várias fotos em sequência, né, de uma esfera caindo. Então, qual é o efeito da aceleração, né? É basicamente esse. Ele está com uma velocidade baixa, depois de um tempo ele aumenta um pouquinho a velocidade, depois aumenta mais ainda, vai aumentando, e assim por diante, né? Aqui a gente está vendo posições, ó. Então é por isso, inclusive, que a gente vê o gráfico da posição contra o tempo como uma parábola, né? Então, a gente vê aqui, ó, os intervalos de posições aqui nessas regiões aqui, ó, são bem mais curtinhos, ó. Depois eles vão ficando bem maiores, esses intervalos aqui. Ó, essa primeira parte da curva aqui seria essa primeira parte. E essa parte mais superior aqui seria essa parte aqui. Então, por isso que esse gráfico aqui, né, que é a equação de segundo grau, ele representa bem a posição desse movimento. Veja que a forma da trajetória aqui e o gráfico da posição em relação ao tempo, a princípio não tem muita relação, tá? Aqui é como se a gente colocasse 0 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim por diante, né? Aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5 metros, né? E a gente conseguiria fazer essa correlação aqui, né? Entre o gráfico e aquilo que a gente está estudando dessa forma, né? Veja que a ilustração que eu tenho aqui, né? Que é uma parábola, ela não tem relação direta com essa trajetória aqui, que é uma linha reta vertical, né? O que traz a relação é justamente essa posição que eu construo aqui, né,
traço alguma coisa na parede, né, com as posições, e ali eu poderia usar aquelas câmeras fotográficas que tinham várias fotos por segundo, né? Eu conseguiria ver a bolinha fazendo esse movimento aqui. Eu falo isso porque vocês já devem ter visto câmeras fotográficas, né? Que elas ficam embaçadas assim quando você tem movimento, né? Porque para você conseguir tirar a fotografia é, em movimento, normalmente você acaba utilizando uma máquina fotográfica que tenha uma quantidade de frames por segundo maior, né? Frame é a quantidade de atualizações, né? Ou, no caso das fotos, a quantidade de fotos que uma máquina tira por segundo, né? Então, normalmente acaba se utilizando fotos profissionais, câmeras profissionais. Se vocês tiverem curiosidade, né, vocês podem ver no YouTube ou podem tentar jogar alguma coisa para cima e tentar filmar ela subindo e descendo, né? Aí você vai ver um certo borrãozinho assim, no momento onde ela tem mais velocidade, né? Justamente porque a câmera fotográfica ela é muito lenta para pegar esse movimento. Então, por exemplo, como que a câmera funciona, né? A gente tem aqui a câmera fotográfica. Ela precisa que o objeto fique parado, né? Pelo menos pelo tempo que ela está tirando a foto. Então, por exemplo, se uma câmera fotográfica de celular aí, em média, elas tiram 30 fotos por segundo, né? 30 fotos por segundo. Isso significa, vamos fazer a conta aqui, ops, que o tempo que ela precisa que o objeto fique parado, digamos assim, é 0,03 segundos, né? Ela precisa que o objeto fique parado. Então, quando o objeto está numa velocidade lenta, assim, ela tira a foto com uma boa resolução, né? Porque ela vê o objeto onde ele está, se ele está paradinho. Agora, se durante esse tempo que ele se movimentar, então a câmera aqui abriu, né? Para começar a coletar luz para tirar uma foto, para fazer um filme, né? É uma sequência de 30 fotos para fazer esse filme. Então, o objeto vai estar aqui, ele vai estar aqui, ele vai estar aqui, ele vai estar aqui. Toda essa informação aqui chegou para a câmera para tirar uma dessas 30 fotos aqui. Então, a hora que quando a gente vê um objeto borrado, porque ele estava em movimento, a gente vê por causa disso daqui, né, desse efeito. Enquanto a câmera estava coletando luz aqui para tirar informação sobre o objeto ele se locomoveu esse tanto aqui, então ele estava aqui, 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 aqui para a câmera. Uma câmera que tira mais fotos por segundo, nesse mesmo tempo aqui, ela só abriu e fechou enquanto ele estava aqui. Né? Por exemplo, então, daí você consegue ver com nitidez a esfera caindo, né? Aqui a gente vê um borrão, né? Porque ela acha, ela percebe tudo isso daqui de informação, né? De luz, enquanto a esfera está caindo. Então, em geral, é por isso que a gente não consegue tirar foto assim, de objetos que se movem muito rápido, né? E fica com esse borrão aqui. Então, por exemplo, nesse tipo de movimento aqui a gente ainda consegue ver muito nitidamente a bolinha, né? Quando a gente faz uma filmagem. Agora, conforme ele vai caindo, assim, essa nitidez ela vai perdendo, né? Vai sendo perdida, conforme o tempo vai passando. Então, aqui, né? Esse nosso movimento tem aceleração constante. Veja, não é muito diferente daquilo que a gente estava vendo, né? Só que uma coisa importante, né, que a gente precisa entender dos enunciados, né? Então, por exemplo, desprezando a resistência do ar, quer dizer que eu só preciso considerar que a aceleração vai ser esse valor aqui. Isso é uma coisa importante. Calculo o tempo de queda de uma pedra abandonada de uma altura
de 20 metros em relação ao solo. Agora vem algumas informações importantes, né? A gente estava acostumado a receber informações de outra forma. Agora, por exemplo, quando ele coloca esse termo abandonada aqui, o que que lembra a vocês, né? Lembra aqui, ó, pegou a bolinha ali, estava segurando ela e soltou. Então essa informação já nos é uma informação sobre o próprio fenômeno, né? O que estava acontecendo. Ele indica que aqui, quando o tempo era igual a zero, a velocidade da bolinha era zero, né? A velocidade da bolinha era zero, estava parado. Da hora que eu abandono ela, né? Que é diferente de ter lançado ela, posso lançar ela. O lançamento normalmente eu lanço com uma determinada velocidade, mas abandonar eu só abandono ela assim, né? E ela começa a cair. Então eu abandono ela com uma velocidade inicial zero. Sempre recomendo a vocês a fazer um tipo de ilustração, né? A gente faz aqui. Aqui a gente sabe que a velocidade inicial é zero, v0, né? A aceleração também é 10 metros por segundo quadrado, né? Ele deu ali. Ele usou a letra G, né? Vamos colocar G também. Agora vem uma coisa importante, né? Ele diz que a altura aqui é de 20 metros. O que que ele quer saber, né? Ele quer que a gente calcule o tempo de queda. A primeira questão que a gente pode ver naquelas equações que a gente colocou lá no início da aula é qual equação tem esse tempo, tem V, tem A, ou G, né? E tem ΔS. Esse carinha aqui, essa altura de 20 metros, tem um significado de ΔS. ΔS pode aparecer assim, ou esse cara aqui também é ΔS, né? Vamos só, né? Lembrando das nossas primeiras aulas lá. O ΔS é assim, vai aparecer em Torricelli. ΔS é assim, vai aparecer na equação da posição. A equação da posição ela é assim, né? Para eu ter esse termo aqui, que é o meu ΔS, o S0 passa subtraindo para o outro lado. E assim eu tenho o meu ΔS, né? O ΔS pode ser assim, ou pode ser assim. Por que foi importante eu ter colocado o ΔS? Porque foi uma informação que ele deu, né? E como é que eu sei que isso é ΔS? ΔS é um espaço percorrido. Ele percorreu esse espaço. S0 é uma posição. Isso aqui é S0. Aqui é S0. S de T também é uma posição, que nesse caso aqui vai ser a posição final. Aqui vai ser S de T. S e S de T são posições, é um lugar no espaço. O ΔS é um deslocamento, né? Quanto que o objeto andou. Então, quando ele falou que ele andou 20 metros, eu sei que isso é ΔS. Essa é uma forma. Existem várias outras formas de resolver esse problema, tá? Ok. Uma outra questão também que a gente precisa definir é o sinal do nosso problema, né? Então a gente está aqui no eixo Y. O eixo Y a gente pode fazer negativo para baixo, né? Se a gente fizer negativo para baixo nesse problema aqui, a gente precisa tomar cuidado com os sinais que vão aparecer aqui. Então,
negativo para baixo, né? Então aqui é zero, seria zero. E aqui seria menos 20. Que a gente pode até escolher o valor, né? Aqui é zero e aqui é menos 20. Então o nosso ΔS, por exemplo, ia ser menos 20 menos zero. Ia dar menos 20. A gente substitui aqui o menos 20. O G ia ser negativo, menos 10. E o V é zero, né? V zero. Então vamos fazer assim dessa forma. Então aqui ia dar menos 20. Igual a é menos 10 vezes t quadrado sobre 2 mais esse cara aqui, como é zero, isso é zero vezes t, e isso aqui é zero. Daí a gente consegue resolver a nossa conta aqui, né? Então tenho menos dos dois lados sinal de igual. Posso fazer essa divisão aqui primeiro. Então vai ficar menos 20 igual a menos 5 vezes t quadrado. 5 está multiplicando, passa dividindo. Menos 20 divididos por menos 5 é igual a t quadrado. Divide aqui. Mesmo sinal, né? Fica positivo. 4 e raiz de 4 é igual a 2 segundos. Lembrando, né? A princípio a raiz dá mais ou menos 2 segundos, né? Mas como tempo negativo não faz muito sentido, então a gente vai usar o tempo positivo. Então, a questão do sinal a gente vai resolver fazendo essa escolha aqui. Poderia escolher também que aqui, daqui para baixo, é positivo. Vamos ver o que acontece aqui. Então, vou fazer outro desenho aqui, do lado. Aqui vai continuar sendo zero. Aqui já não vai ser menos 20, vai ser mais 20. V, zero. Continua sendo zero. E a aceleração da gravidade agora é 10 metros por segundo. Se eu fizer nesse sentido aqui, positivo. Poderia ter feito negativo aqui, como eu fiz antes. Resolver a mesma equação, né? Então aqui já vai dar 20 igual 10 vezes t quadrado sobre 2 mais 0 vezes t. Vinte igual a 5 vezes t quadrado. 20 sobre 5 igual a t quadrado. T igual a raiz de 4, que é igual a 2 segundos. Então, a mesma coisa, né? Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado, mas em geral não vai alterar a resposta, tá? É um ou outro aqui que a gente escolher. Mas de alguma forma a gente tem que escolher um, né? Então, para onde que é o sinal positivo e para onde que é o sinal negativo. Isso é indiferente. Então vamos ver esse segundo problema aqui. Qual a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 45 metros atinge o solo? De novo, né? Esse cara aqui é ΔS, né, que é uma distância percorrida de 45 metros. Abandonada significa que V0 é igual a zero. Ele quer saber qual que é a velocidade com que ela chega ao solo. Quer saber a velocidade final, né?
Então a gente tem duas equações aqui, se a gente não soubesse como fazer, para calcular a velocidade final. A gente tem essa. Digamos que eu não sei, né? Então vou pegar todas as equações. E a gente tem essa. Ok. Então vamos ver aqui. A gente precisa fazer esse mesmo processo de escolha aqui, né? Então, aqui é 0. Aqui vai ser 45. Vamos escolher que é positivo. Que daí a gente vai ter uma aceleração da gravidade positiva também. Para baixo positivo, porque daí a gente tem a aceleração da gravidade positiva também. Ok? Então, nosso ΔS vai ser igual a 45 menos 0, que é igual a 45. Nosso ΔS é esse. Tudo bem? Então, vamos substituir nas duas equações aqui tudo que a gente tem de informação, né? Então, o V é o que a gente quer descobrir, né? V quadrado. O 0 ao quadrado, que é o valor de V0. Mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes ΔS, que é 45. Por aqui eu vejo que dá para usar essa, né? Porque essa daqui só vou ter V como incógnita. Mas eu vou preencher a outra também, só para vocês entenderem como que seria feito, né? Se a primeira não fosse adequada. Então, aqui V, a aceleração é 10. O tempo ele não me deu a princípio. Então, continua com T. Mais V0, que é 0. Essa daqui eu já não conseguiria resolver tão simples assim, né? Porque eu tenho tanto V que eu não sei, que na verdade que o enunciado quer que eu descubra, e o T, que é o tempo. Eu não consigo sair daqui, né? Tem duas incógnitas aqui. Aqui já eu já consigo fazer essa resolução, né? Que dá 90, 900 e daí da raiz de 900. 900 raiz de 900. Então, calculando a raiz aqui, acho que dá 30. Vou calcular aqui. Estou só chutando mesmo. Raiz de 900, 30. 30 metros por segundo. E nesse caso aqui não faz sentido uma velocidade negativa, né? De 30 metros por segundo. Ao princípio, quando a principal parte é construir o problema, entender os conceitos, né? Sempre quando a gente pensa num deslocamento, é ΔS. Quando ele fala que ele caiu essa distância que ele caiu é um ΔS. S0 e S de t são posições específicas, né? Então aqui, que é onde eu estava segurando a pedra, né? É a posição inicial, S0. E aqui onde ela chegou, vai ser a posição final, que vai ser S de t. Daqui a gente tem alguns exercícios para vocês resolverem. Eu preparei dois videozinhos aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Essa aula eu deixei mais com exercícios resolvidos mesmo, para vocês fazerem. A ideia é que vocês comentem um pouco a resolução desses exercícios, tá? Para vocês tentarem discutir essas resoluções aqui, já que os exercícios estão resolvidos.
Uma outra coisa que vocês podem fazer também é tentar resolver eles por outro caminho, mas o que eu quero que vocês comentem é cada etapa da resolução desse exercício. Quero que vocês comentem a ilustração, utilizando esses termos que a gente utilizou também, ó. Ele faz essas mesmas escolhas aqui que eu falei com vocês, né? Talvez tentarem apresentar outra resolução, mas tudo isso escrevendo, tá? Essas questões que vocês foram vendo, né? E queiram discutir. Tô colocando por escrito, tá? Não só resolvendo o problema algebricamente. Que eu quero um pouco mais de escrita de vocês na resolução desses exercícios aqui. Né? Mesmo porque eles já estão resolvidos, né? Então, a princípio é só isso, né? Então, até mais, pessoal. Vocês acabaram de ver meus dois super vídeos, né? Eu tentei filmar eles em câmera lenta. Então, por isso que talvez não dê para ter a percepção daquele movimento que eu tinha comentado com vocês, né? Mas se vocês quiserem, eu acho que dá para reduzir a velocidade do vídeo no YouTube, né? Vocês conseguem comparar um pouco quanto tempo cada uma dos objetos ali demorou para cair no chão, né? Fez ele rolar porque ficou mais fácil de eu filmar assim, né? Mas não interessa se eu arremessasse da forma como eu jogasse a bola, com mais ou com menos velocidade. Na hora que eu dou esse peteleco pro lado, assim, é que ela cai dessa beirada aqui, isso a gente vai ver depois, né? Isso não interessa. Ela não vai influenciar no tempo de queda, tá? Porque esse movimento que ela faz na horizontal não tem muita relação com não tem relação nenhuma com esse movimento que ela cai na vertical. Então, se eu jogando ela assim ou abandonando ela assim, o tempo que ela ia demorar para cair ia ser o mesmo. A única coisa que ia acontecer é a trajetória ia ser diferente. Então vocês podem observar ali, inclusive que eu joguei com velocidades diferentes, né? A bolinha e a porquinha. Quem quiser diminuir a velocidade do YouTube e conseguir contar o tempo ali, né? Pode fazer e vai encontrar um valor muito próximo um do outro. Então, até mais, pessoal.